Então, nós estamos de volta com mais um bloco tratando sobre educação. O professor Felipe Neri já esteve aqui em uma outra oportunidade, nos dando aí uma ideia geral do que foi feito da educação durante essas últimas décadas aqui no Brasil. E agora nós estamos aqui conversando com ele, né, sobre o que nós podemos fazer de diferente, qual o papel dos pais, qual o papel dos educadores aí. Tratamos no bloco anterior a questão dos pais, o professor nos apontou de uma forma muito didática aí a questão das contradições entre pai e mãe, da autoridade. E agora, uma pergunta que complementa aí, professor, que eu já queria iniciar esse bloco fazendo. Nós vemos que os pais estão perdidos, os professores estão perdidos nesse modelo de educação que foi sendo implantado aí ao longo das décadas. Qual seria o modelo bom para o homem poder finalmente contemplar Deus na sua realeza? Bom, eu diria... Para responder a isso, nós temos duas faces para responder. A primeira, eu extraio do pensamento de um Papa, que escreveu uma encíclica sobre educação, encíclica Divini Lius Magistri, Papa Pio XI. Ele diz que o verdadeiro cristão é fruto da verdadeira educação cristã. E essa verdadeira educação cristã é formar o homem a partir daquele modelo, que é Cristo. Portanto, nós temos que entender que não é possível fechar a porta de uma escola e Deus fica fora. Esse processo histórico foi acelerado, o processo de secularização, na Revolução Francesa, né? Com a liberdade desconstruída, a igualdade, a fraternidade ou a morte, que a pessoa não conhece o lema, esquece dessa palavrinha, essa frasinha no final, ou a morte. De lá para cá, o que acontece é que com as chamadas escolas laicas, né, a ideia era retirar da formação do professor, né, esse norte que vinha com a fé católica fala da verdade. Né? E é lógico que algumas escolas têm 2 aulas de religião, né, que é o máximo que às vezes tem no Brasil. Né? Então, será que é suficiente? Alguém aprende uma segunda língua tendo 2 aulinhas de inglês semanal? Não, quanto mais a questão da fé, entende? Como se fosse uma coisa paralela, menos importante, e que ela não permeasse. Por isso o Papa nessa encíclica vai falar que a formação dos professores, os programas, toda a organização da escola, ela tem que ter uma linha, né, que perpassa tudo isso, e que tem a ver com a essência do cristianismo, que é levar os homens à verdade. Né? Então, eu penso que uma parte da resposta é dizer isso, ou seja, existe um modelo, e o modelo realmente... ele é de unidade, ele não é essa coisa... setorização do homem. Que é feita na educação atual, entende? Não, as coisas estão unidas, porque a vida é assim. E uma que é desprezada é justamente a vida em Deus. Então, jesuítas fizeram isso, grandes santos educadores também fizeram isso. Nosso trabalho se baseia nisso, se baseia em tentar mostrar aos professores aquilo que Pio XI vai falar, ou seja, as escolas, as grandes escolas, verdadeiras e boas escolas, se baseiam no quê? Nos grandes mestres. Então, uma parte da resposta o modelo é Cristo. E a segunda é, dentro de um ideal de escola, o mestre é importante, o professor. Ah, mas eu já sei disso. Que bom. Mas, veja, o que a gente entende que seria um professor aqui? Aí eu vou trazer aqui esses 2 autores, né? Papa Pio XI e Padre Leonel Franca. O Papa diz que o professor tem que ter o domínio da sua área. Domínio não é aproximação, entende? Ou seja, um professor de língua portuguesa, ele tem que ter domínio da análise morfológica, sintática, semântica, poética, filosófica. Olha, eu estou vendo que o professor quase não tem nenhuma delas hoje em dia, tá? Ele não consegue fazer isso em um material didático na mão dele. Mas ele fala de qualidades intelectuais e morais. Padre Leonel Franca, ele vai dizer, ele tem que ter domínio sobre a psicologia da criança, mas não é a psicologia desconstruída do nosso século, é a psicologia em cima de São Tomás de Aquino, é que não olha o homem pelos quadros dos psicólogos de Lacan, de Freud, não é isso, ou seja, é da verdadeira noção da criança. Ele fala também de didática. O que a gente vai entender com isso em Padre Leonel Franca? Não é a técnica, é, na verdade,
o professor que tem o domínio do conhecimento e que ele sabe como que verificar de fato onde a criança está e sabe fazer todos os caminhos para ele poder realmente buscar a verdade, chegar à verdade. Ele está ali cumprindo o seu papel. Mas, acima de tudo, ambos, tanto Pio XI como Padre Leonel Franca e tantos grandes autores vão mostrar o seguinte: é na vida irrepreensível de um mestre. E aí, por isso, volta-se às qualidades intelectuais e morais. Então, eu entendo qualidades morais dentro de 3 grandes virtudes. Ou seja, uma, que é a busca da união com Deus. É um homem que entende que oração não é coisa como o pessoal fala de forma pejorativa, é da beata, da velhinha. Não, a oração é para os grandes. É para a pessoa que não é arrogante. É para a pessoa que entende que quando se reza é que se governa. É quando se entende que é quando se de fato respeita a autoridade para também ter autoridade. Né? É ali onde o homem é homem. Porque, como diria Chesterton, o que é de mais natural no homem é quando ele é aquilo que é de sobrenatural nele. Quando ele se ajoelha é que ele se ergue. Se alguém o impedi-lo de rezar, se ele não reza, é como ele está sendo impedido, está sendo amordaçado. Então, quando a gente separa a educação da religião, a gente está... Tá no brejo. Está indo pro buraco. Não tem como. A escola laica era para isso. Entende? E aí lógico, a civilização vai junto, né? Porque não é que a gente vai ter uns certos rituais e já... Não. Esse homem, ele tem que ser educado para que a fé seja produzida dentro dele de uma forma que ela vá crescendo, porque ela cresce, né? Então não é simplesmente certos esquemas, uma coisa meio que estética, de parecer bonzinho. Não estou falando disso não estou falando de teatro. Estou falando de vida, como diria São João, aqueles que creem devem viver como creem. A sua vida emana da verdade que ele percebe. Então não pode se retirar isso da educação. Então, da mesma maneira que tem a união com Deus, também tem a ciência como segunda virtude, o estudo. O professor não estuda simplesmente para tirar um título. Ele estuda como algo intrínseco, ou seja, não só da sua função e sua missão, mas do ser humano, que é ser intelectual. Então, ele estudar, ele buscar entender através da história da educação, da filosofia da educação, o que é educar um homem. O que é educação? Onde deve chegar? Né? E uma terceira, que é a prudência. A prudência é aquela que vai saber junto do jovem, né, do adolescente, saber guiá-lo. Porque ele tem a virtude para poder fazer isso. A prudência é aquela virtude que ordena todas as coisas para chegar num fim. Então você ordena o fim último, né? O fim verdadeiro do ser humano. Então ele vai ordenar a vida. Eu quero passar no concurso. O que você tem que fazer? Estudar. Né? Eu quero emagrecer. O que você vai fazer? Uma série de coisas para emagrecer. Eu realmente quero ser um grande ser humano. O que você está fazendo agora? Entende? Então, quando a gente fala de qualidades morais, a gente está falando disso. E qualidades intelectuais, né? Estou me estendendo um pouquinho porque essas coisas eu acredito sejam importantes para a pessoa que está ouvindo, ainda mais que é um professor. Perdeu-se um hábito chamado, um hábito mental baseado na metafísica, que se vê isso na aula de um professor, se vê do modo dele conduzir as coisas, não é didática. É um professor que sabe ajudar o aluno, né, a distinguir, hierarquizar, proporcionar, ordenar, relacionar, encontrar o núcleo íntimo das coisas. Isso são partes da metafísica. Ou seja, a aula do professor, ele sabe onde ele quer chegar. Não é feito de qualquer jeito. Ele sabe. E ele sabe que não é simplesmente dar um show. Não, eu preciso mostrar, fazer ele chegar aqui. Vou colocar de uma forma bem simples para o pai de família. É como se o professor tivesse as pecinhas de um quebra-cabeça. E ele desse o quebra-cabeça para ele e fosse ajudando um pouco a montar no início. Quando ele vai montando, é quando a aula está bem ordenada. Ele sabe mostrar as relações das coisas, a distinguir as coisas. Isso vai preparando ele, a mente dele. Quando a aula é bem dada, ele tem que terminar o ano e ele fala assim: o que você aprendeu a história? Nem sei. Por quê? Porque ele aprendeu para tirar nota. Não. Aí não é uma aula, não foi um grande mestre. Não fica magoado você que é professor que está ouvindo, tá? Mas é que os mestres faziam isso. Entende? Então, essa qualidade intelectual, esse hábito mental, ele foi perdido. Isso precisa ser readquirido. E esse é um trabalho da filosofia.
Né? E é interessante, né? Desculpa, acabei interrompendo, mas é porque me veio com muito carinho uma professora que eu tive na 2ª série hoje é o Fundi 1, né? Fundamental 1. A tia Isaura, preciso até ir visitá-la, sempre vou para Campo Grande e falo, mãe, eu tenho que ver a tia Isaura. Ela era tão rigorosa, tão exigente, e é aquela professora, assim, eu conversando com a minha cunhada, ela falou, ai, a tia Isaura, eu também... Porque era aquela professora que nos fazia chegar na nossa excelência. E como isso marca? Veja, eu tinha o quê? 7 anos de idade no 2º ano. E isso marca como uma referência de professora. Na faculdade eu tive uma outra também, e já falecida, inclusive, que assim deixou profundas marcas disso, que é o professor mestre. Eu acho que essa palavra diz muito, é engraçado. Engraçado não por acaso que Nosso Senhor era chamado de mestre. Sim. Né? É o professor mestre, ele tem o domínio daquele conhecimento, ele tem uma vida íntegra. E como nós, como pais, também não temos que procurar isso, né? Eu acho que esse paralelo da vida dos pais, das qualidades morais, das exigências para os pais e para os professores é exatamente a mesma, né? Essa autoridade, E como fica difícil hoje a gente imaginar mestres nas escolas com toda essa carência de formação a que eles foram submetidos durante décadas, não, professor? Nós temos que cuidar da nossa formação. Como diria um beato, dizia, olha, a educação de uma criança começa com a nossa educação. Então, só pode educar alguém que se educou. Então, ali que tem que começar o professor. Ele tem que entender que ele educa com o que ele é também, né? Ou eles educam, porque senão a gente está negando a influência que um professor tem sobre uma criança. E não é verdade. Assim, quem nega está equivocado. Recebe muita influência do modo de ser dele. Então, não é um teatro, mas é um pouco de seriedade, sabe? Eu gosto de um pedagogo chamado Jordan Bruno Renta, foi assassinado por comunistas, é um argentino, né? Ele fala, uma das coisas que educar também é ensinar a aprender a morrer. Como assim aprender a morrer? Porque quem pensa que é finito, vive melhor, né? Que busca o eterno, que entende as realidades, né? Que vai valorizar as coisas, está aprendendo a dar proporção para as coisas também, né? E também, dentro disso, a gente vai saindo daquele estado mecânico para o orgânico, que a gente foi perdendo isso. O que eu quero dizer com isso? Só tem valor na educação aquilo que é útil. O professor fala, estuda, vai cair na prova. E o aluno também, mas para que serve isso? Eu quero ser engenheiro. Mas para que eu vou aprender poesia? Eu vou aprender Camões? Então, isso é o útil, é o pragmatismo da educação atual. Tem? Então, faz parte do DNA dessa educação. A gente tem que vencer isso daqui, porque tem que fazer esforço. Esses jovens no vestibular que chegam lá desesperados, depois caem, choram, não sei o que e tal. Esse pessoal não estudou. Ele não aprendeu a estudar. Né? Ele ficou lá tentando ver os esquemas em esquizofrenia. Porque eles são frutos de uma educação que fala, não pode memorizar. Uma das grandes mentiras que falaram é a base da verdade você guardar na memória. A gente tem que guardar muitas coisas na memória. Não é para simplesmente ficar vomitando informação. Não. Nós estamos falando da memória, não é sensorial, que a gente guarda, você está sentado aqui, tem esse copo aqui na minha frente. Não é dessa memória sensorial, da memória intelectiva, que você extrai a verdade das coisas, a ideia central daquela coisa. Então, eles não estão sabendo ler. Eles ficam que nem pescador, né? Isso se vê no vestibular. Eles veem uma palavra que ele lembrou, aí opta por aquela alternativa e erra. Porque está cheio de pegadinha nisso. Ele não entendeu nada. Então, eles não estão sabendo educar. Recuperar isso no professor é ele entender assim, eu preciso falar assim para o sistema educacional, ok, a minha função é educar. E o sistema não está educando. Eu não concordo e não vou seguir isso daqui. Agora um professor, eu fico pensando um professor que é católico, que está assistindo a gente, que de repente ninguém apresentou para ele na faculdade, nunca falou dessas coisas tão maravilhosas que o professor está falando agora. Porque eu acredito muito que ser professor é uma vocação. Total. Muito mais do que uma aptidão. A pessoa é vocacionada àquilo. Então, quem tem essa vocação e escuta o professor falando disso, tem certeza que o coração está ardendo, né? E essa pessoa que é bem intencionada,
o que ela poderia estudar? O que o senhor daria assim, de ponto inicial para ela Ótimo. Boa abrir pergunta. um caminho aí para ela? Muito boa colocação, é uma pergunta importante. Nas formações eu digo isso. Para você sair da alienação do seu tempo, porque há sempre uma crítica ao passado. Te mostram em preto e branco para falar, nossa, tal, a coisa não tinha uma estrutura, tal, né? Na educação sempre fala isso, antes não tinha um currículo, né? Como se a gente não fosse devedores do passado. Então, para romper com a alienação, estude história da educação. Ela vai te mostrar os períodos, vai te mostrar os grandes, em todas as épocas, não apenas 5, 6, 10 nomes que a faculdade te apresenta. Aparece muita gente grande. Em São Paulo nós tivemos um grande professor chamado Rui Afonso da Costa Nunes. Escreveu obras sobre história da educação, na Antiguidade Cristã, Idade Média, Contemporânea, século XVII. Rui Afonso da Costa Nunes. Dá para se encontrar na internet, né? Ele escreveu sobre história da educação. A segunda área de conhecimento chama filosofia da educação. Eu falo do meu modo livre, né? De que a pessoa que está na área da saúde aprende anatomia e aprende fisiologia, o corpo e o seu funcionamento. Então, o corpo e o funcionamento da educação são história e filosofia da educação. A filosofia da educação te ajuda a você entender o que é educar e onde deve chegar. E vai entender que, inclusive, os engenheiros sociais estavam mexendo nisso, eles sabiam o que estavam fazendo. Tá? A educação tecnicista, a educação socialista, os diversos teóricos, né, de pedagogia, eles estavam mexendo nisso. Então, filosofia da educação. Uma outra área é que a pessoa não entenda que vai ser simplesmente com as suas forças. Então, olhar, ter uma referência dos santos educadores nos ajuda muito. Não foi só Dom Bosco. E as pessoas só conhecem o filme de Dom Bosco ou o aspecto da vida dele, mas não conhecem a obra educacional dele. Mas também não é só ele. Tem La Salle. É só La Salle? Não, tem São José de Calazans, Santo Henrique de Ossó, Santa Sofia Madalena Barrá, São Marcelino de Champagnat, dos Barnabitas, esqueci agora o nome do fundador, Santo Antônio Maria Zacaria. Enfim, tem uma constelação de santos educadores e um educador católico não conhece nenhuma obra de um santo educador. Então, é só ser bonzinho. Né? Parece que é uma coisa assim, entendeu? Esses homens não escreveram nada que a gente pode aprender, né? De épocas diferentes, na Antiguidade, na Idade Média, em vários períodos da Idade Média. Não, nós vamos encontrar muito material. Então, eu diria assim que, para não me estender muito, né, acho que essas áreas já tem muita coisa para poder ler. Né? Tem aí grandes editoras aqui no Brasil, estão traduzindo livros da área de educação, para a gente entender os problemas de educação. Não vê que é só um problema de métodos. Não, o problema é nas causas mesmo, de princípios, né? O padre Leonel Franco é muito claro isso, ele mesmo fala, olha, o ideal educativo, ele tem que estar claro para a pessoa, não é uma questão de métodos, me traz um método. Quem te vende método, ou é porque é um desconhecedor, ou porque quer ganhar dinheiro, ou porque quer ideologizar. Agora, ensinar um professor a ser professor é um trabalho que não é feito na universidade, você tem que formar a si mesmo. Então, é um trabalho que a gente estamos tentando fazer. E para os pais, professor, os pais que, assim como eu me encontrei tempos atrás, nós percebemos que nós precisamos nos educar para poder, ao menos, propiciar para os nossos filhos algo a mais daquilo que eles têm tido na educação que hoje se oferece nas escolas, né? Um pai, uma mãe, um avô e uma avó que cuidam dos netos, um tio, enfim. Aquelas crianças que estão ali com você. O que você, enquanto um responsável por aquela alma, porque eu vejo muito assim, a nossa responsabilidade é por aquela alma. Nós, enquanto pai e mãe, nós temos a responsabilidade, aqueles filhos não nos pertencem. Por isso que eu não tenho que ficar, você ama o papai, você ama a mamãe. O amor há de se voltar a Deus. Aquelas almas foram feitas, ao fim e ao cabo, para contemplar Deus na eternidade. O nosso papel é auxiliá-las para que elas sejam capazes de exercer a liberdade e escolher o bem, o bom e a verdade, a beleza,
Como que nós podemos fazer? Hoje, a mãe trabalha o dia inteiro, muitas vezes é arrimo de família sozinha, o pai que está lá batalhando, está procurando emprego, enfim, são as mais variadas situações. Mas o que de concreto esse pai e essa mãe poderiam fazer, pensando aí na educação? Bom, nós temos... É uma resposta difícil de dar, porque nós temos, assim... A internet pode, de alguma forma, nos ajudar? Porque eu vejo que nós temos que nos educar. Nós temos que nos despir de alguns conceitos falsos de liberdade, que de liberdade não se trata. Tem que desterrar não isso. Nós temos que buscar... nós mesmos, quando o professor fala da vida dos santos, nós temos que buscar. Nós, enquanto pai e mãe católicos... Né? E ensinar catequese para os filhos também, porque tem gente que só deixa para a paróquia ensinar catequese. Somos os primeiros catequistas, somos os primeiros a falar da vida em Cristo. Olha, veja, alguma coisa simples, tá bom? Para o pai olhar e ver o seguinte: na tua sala tem livros? Né? Você entra em colapso quando eu falo isso. Não tem nenhum. Calma, eu não vou na sua casa. Né? Precisaria ter? Sim. Por quê? Porque bons livros. Não é qualquer livro, né? Mas como é que eu vou saber que bons livros? Aprender a ter critérios. Onde aprender a ter critérios? Os mandamentos de Deus, né? Então, eu tenho que ler, né? A leitura é como, ou seja, é o alimento, né? E a reflexão é como se fosse a digestão. Como é que eu vou ajudar meu filho a não cair nas ideologias? Eu preciso... Eu também, informar. Né? Então, assim, às vezes você saiu de casa, mas teu filho tem um bom livro ali. De repente, o que você estava tentando tanto, conseguiu naquela obra. Ou você tem ideias para você também tratar também em casa, entende? Muitas vezes não tem livros. Não tem aí todo mês comprando bons livros. Mas onde eu vou encontrar bons livros? Nossa, a gente pode indicar muitas coisas, entende? Tantas editoras católicas que estão aí desbravando, tentando fazer chegar livros aos nossos filhos e também para a gente. Então, uma coisa simples, não sabe, saber usar bem o dinheiro. Por quê? Você está mostrando o seguinte, olha, vamos mostrar uma coisa mais simples ainda. O filho vê nos livros o que você busca na vida. Né? Ele, é só para minha profissão? O que mais que você está lendo? Pode ler romance, não tem problema nenhum, não. Mas não tem nada também substancial, nada sério. Entende? Meu pai lê muita coisa ali, olha, então aquilo deve ser importante. Né? Inclusive, ele vai tirar dentro. Mas eu não gosto de ler. Né? Bom, tá bom, então vamos baixar mais o nível. Tudo bem, vamos fazer de pessoa que não quer ler. Ele precisa observar os próprios atos, né? com seus filhos. Né? Tem um pouco de recordação do que é a vida e que a vida termina. Né? Eu perdi meu pai, perdi um sobrinho de 4 anos, e quando a gente perde alguém, a gente vê como parece que as pessoas dão uma parada e olham melhor para a vida. Né? Então, sabe, vamos morrer. Pensa nas últimas coisas que vão te acontecer, diz as Sagradas Escrituras, né? E viverás melhor. É isso mesmo, ou seja, meditar todos os dias, né? E é lógico, nós não temos força suficiente. Deus está mais interessado na nossa alma. Por isso que educar o filho é uma obra dos joelhos, é rezar mais por eles também, né? Pedir a Deus o auxílio da graça, né? Dos anjos. Eu costumo falar isso, olha, um homem fez isso daqui, ele fez uma mesa, ele transformou a madeira numa mesa. E a gente acha que os anjos não têm capacidade de transformar nada? Que ignorante. Que arrogância. E a gente não pede o auxílio dos anjos. Isso daí está na Igreja Católica? Lógico que está. O Padre Pio fala com anjo. São Domingo Sávio, né? Na Sagrada Escritura está cheio de anjo o tempo todo. Quem é que translada São Filipe Apóstolo depois de ir lá e batizar? E São Pedro, o tempo todo, entende? Os anjos que estão lá do lado do Senhor também. A pessoa está entendendo o que é a vida, inclusive para entender que existem anjos maus. Né? Nossa, que estranho, não? Na verdade, hoje, falando sobre uma realidade sobrenatural, bem-vindos, a vida é isso. A vida realmente é um caminhar para a eternidade. Né? Exatamente. Por isso que eu digo, a alma da educação é a educação da alma. Exatamente. É educar a alma do ser humano. E rezar, eu acho que rezar também para também as pessoas que cuidam dos nossos filhos. Né? Então, você que tem suas crianças na escola, reze para o santo anjo dos professores dos seus filhos. Né? Então, reze por essas pessoas que também cuidam
dos filhos, que eu acho que é importante, né? Sem dúvida, e acompanhar, acho que muito de perto, né? Acompanhar o que está acontecendo na escola. Agora me tocou muito fundo, a alma da educação é a educação da alma. Então você que está em casa, você que acompanhou esse programa, com certeza havia algum interesse aí nesse tema de educação. Como está sendo educada a tua alma? Como você está educando a tua alma? Que alimentos você está dando para ela? Né? Você tem tomado consciência de que há uma alma, de que há um fim último, né? O Padre Paulo Ricardo, às vezes, em alguns vídeos eu já o escutei dizendo, ele falou, o que são 70, 80 anos de vida aqui se nós temos a eternidade? Isso tem que ser a nossa consciência. Nós fomos criados para a eternidade. Por isso que faz todo sentido, né? Que a alma da educação tem que ser a educação da nossa alma. Porque, ou seja, nós temos nossa vida inteira. Ou seja, tudo ali. Não é que é um recorte. Não. É porque morremos, fica só o nosso corpo. Mas, ou seja, intelecto, tudo isso está ali dentro. Não é à toa que nosso Senhor vai dizer, deixai vir a minhas criancinhas. As criancinhas. Então, existem impedimentos. Internos, pecado original, e externos também. Então, cuidemos para que os nossos filhos cheguem ao céu. É isso mesmo. É isso aí. Então, olha, espero que vocês tenham aproveitado muito. Eu aproveitei demais, a Isa com certeza. Queria agradecer de novo a presença do professor. Muito obrigada, professor, por ter vindo mais uma vez, se deslocado até aqui. Foi um prazer imenso, foi muito bom. Me calou muito profundo isso e espero que fique com você também. Como eu estou cuidando da minha alma? Com certeza o Espírito Santo vai te dar muitas inspirações, o teu anjo da guarda vai te dar muitas dicas se você se colocar com sinceridade na presença de nosso Senhor, perguntando, como vai a minha alma? Cuide bem dela e nós nos encontramos no mais um episódio do Na Verdade. Até semana que vem e fiquem com Deus.